E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui para a nossa última aula de química, tá? A gente vai falar sobre o balanceamento das equações químicas e para conseguir fazer, né, os exercícios voltados para esse assunto, vocês têm que ter bem claro em mente aquela lei, as leis, né, que a gente abordou na aula anterior, tá? Principalmente a lei da conservação das massas, tá bom? Mas vamos lá que eu vou explicar tudo bem detalhado aqui para vocês, ó. Então, através de alguns exemplos aqui eu vou explicando, tá bom, gente? Que eu acho que é bem mais fácil a gente abordar esse assunto a partir de exemplos. Então, novamente aqui nós temos, ó, uma equação química, né? Antes da seta nós temos os reagentes, depois da seta os produtos. Vejam que agora a gente tem a informação já na fórmula química mesmo, propriamente dita, né? Não mais o nominho da substância, tá? Então, N2, H2, reagiram e formaram NH3, certo? E aí, o que acontece? Esse numerinho que está acompanhando o símbolo químico, ele representa o número de átomos que eu tenho para aquele elemento químico, tá? Então, o que a gente vai fazer para fazer o balanceamento de uma equação química? O que seria, na verdade, o balanceamento? É fazer com que a quantidade de átomos para cada elemento químico, ou seja, para cada letrinha, ela tem que bater, os valores têm que ser iguais nos reagentes, ou seja, antes da transformação química, e também tem que bater com o número de átomos para cada elemento químico nos produtos, ou seja, depois que eu obtive uma nova substância, tá? Então, para fazer isso, a gente inicialmente tem que contar quantos átomos a gente tem para cada elemento químico nos reagentes e depois contar quanto a gente tem nos produtos e ver aonde que não tá batendo esses valores, tá? Então, vamos fazer isso inicialmente, ó. Aqui no estado inicial, que são nos reagentes, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, então N eu tenho 2, e de hidrogênio a mesma coisa, 2. Se eu for fazer esse levantamento no meu produto, que é o NH3, eu vou verificar aqui, ó. A letrinha que não vem acompanhada de número nenhum, pessoal, indica que eu só tenho um átomo daquele elemento ali. Então, o nitrogênio eu só tenho um átomo, tá? Já o hidrogênio, ele tá acompanhado do número 3, então eu tenho 3 átomos dele, certo? Aí a gente vai conferir. Onde que não tá batendo? Tudo, né? Inicialmente eu tinha 2 nitrogênios e 2 hidrogênios, e agora eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Aí vamos lembrar, lei da conservação das massas. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, eu não posso ter perdido um átomo de nitrogênio. Onde ele foi parar? Da mesma forma, eu não posso ter criado um átomo de hidrogênio, que agora eu tenho 3 aqui, ó. Então, essa equação, ela não está balanceada, tá? Eu preciso arrumar esses valores para que ela fique perfeitinha com todos os números de átomos para cada elemento batendo, coincidindo, tá bom? E aí, para isso, o que a gente faz? A gente altera o número de moléculas, ou seja, a quantidade de grupinhos de substâncias desse tipo aqui que eu vou ter. Então, inicialmente, eu só tinha um grupinho de NH3. Se eu coloco 2 na frente, eu estou alterando o número de moléculas. Então, agora eu tenho 2 moléculas dessa daqui, 2NH3. E aí, pessoal, isso daqui vai funcionar como se fosse uma continha de multiplicação. Esse 2, ele vai multiplicar o 1 imaginário que tem aqui no N. Então, agora eu fico com 2 átomos de nitrogênio. E esse 2, ele também vai multiplicar o 3 aqui do H. Então, 2 vezes 3, eu vou ficar com 6 hidrogênios, tá? Vejam que eu consegui agora fazer com que o número de átomos de nitrogênio fiquem ok, né? Só que agora falta eu arrumar o hidrogênio, ó. Então, que número que eu posso pôr aqui na frente do hidrogênio, que multiplicado por 2, me dá o 6 aqui que eu preciso, de 6 átomos desse? É só eu colocar o número 3. Então, eu vou ter 3 moléculas de H3, 3 vezes 2, eu vou ficar com 6. Agora, tá tudo batendo, tá? Então, isso é o balanceamento da equação química. Claro que precisa de muita observação,
de raciocínio lógico também, porque você tem que ver que números que você tem que jogar ali, né, no valor das moléculas para você obter o número de átomos que você precisa, tá? Mas basicamente é isso. Então vamos para mais um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui os reagentes, os produtos, e aí eu já fiz a contagem. Então, ó, aqui eu tenho de carbono apenas um, porque ele está acompanhado, né? Não está acompanhado de número nenhum, então isso indica que ele tem um átomo só. Hidrogênio eu tenho 4 e oxigênio eu tenho 2. Então, listei isso daqui aqui. Nos produtos, ó, vai aparecer os mesmos elementos químicos e eu coloco na mesma ordem aqui, ó, para facilitar a comparação, tá? Dos valores no estado inicial e de final. Eu tenho um carbono, porque ele não está acompanhado de número nenhum, então ele tem um átomo só. Eu tenho 2 oxigênios aqui e um aqui, então eu tenho 3 oxigênios. E hidrogênio eu tenho 2, certo? Então a gente vai comparando, ó, o carbono tá ok, porque tá batendo, o hidrogênio não tá batendo e o oxigênio também não. Então vamos lá, ó. O que é mais fácil eu fazer? Eu não posso diminuir, tá, gente? Eu não posso, por exemplo, assim, eu quero que esse hidrogênio vire 2. Então eu vou tirar esse número 4 daqui e colocar 2. Eu posso fazer isso? De maneira nenhuma. A única coisa que eu posso ir alterando, pessoal, é o número de moléculas, ou seja, colocando esses números na frente das fórmulas químicas, tá? Alterar propriamente dita a fórmula química, eu não posso fazer isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso que esse hidrogênio daqui, ó, ele vire 4, certo? Para ele ficar igual ao hidrogênio no estado inicial, nos reagentes. Então, que número que eu coloco aqui na frente para virar 4? O número 2, né? Ó, 2 vezes 2, ele vira 4, certo? Só que esse 2 aqui, ele também vai mexer com esse oxigênio aqui, ó. Então, eu vou ficar com 2 vezes 1, eu vou ficar com 2 oxigênio aqui e eu já tenho 2 aqui. Então, eu vou ficar com 4 átomos de oxigênio. E para arrumar isso lá, o que eu faço? Coloco 2 aqui também, 2 vezes 2 desse oxigênio, eu também fico com 4 aqui. Então, veja que agora tá tudo batendo, ó, 1 carbono, 4 hidrogênios e 4 oxigênios, tá? Facinho, né, gente? Agora vamos para os exercícios, ó, pessoal. Então, realize o balanceamento das equações químicas abaixo. Então, se vocês quiserem copiar no caderno cada equação dessa e aí treinando e tentando fazer, né, antes de ver o próximo slide que vai ter a resolução, eu sugiro que vocês façam isso até para vocês treinarem, tá bom? Então, são todas equações bem simples também de resolver e seguindo esse mesmo passo a passo que a gente acabou de ver nos 2 exemplos anteriores, tá? Então, aqui, ó, no próximo slide, a gente já vai ter a resolução. Então, vamos lá. Primeira equação, ó. A gente tem um átomo de magnésio, um de hidrogênio e um de cloro, certo? Tô fazendo a contagem. A mesma coisa eu faço desse lado aqui dos produtos. Tenho um de magnésio, 2 de cloro e 2 de hidrogênio, certo? Aí eu vejo onde não está coincidindo, ó. Eu preciso fazer com que ali, aqui, né, ó, no estado inicial, fique com 2 hidrogênios e 2 cloros. Então, é só eu colocar o numerinho 2 aqui na frente, ó. Por quê? Esse 2 vai multiplicar o 1 imaginário aqui que eu tenho no cloro. 2 vezes 1, o cloro também vai ficar com 2. Veja que agora já tá tudo batendo, tá? Perfeito, tá balanceado. Acabei o exercício. Vamos para o exercício 2, ó. Eu tenho alumínio, 2 átomos, 3 de oxigênio, 1 de hidrogênio e 1 de cloro. Desse lado aqui, eu tenho 1 de alumínio, 3 de cloro, 2 de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, novamente, eu comparo os valores e vejo o que eu preciso fazer para que eles fiquem todos iguais, né? Em número de átomos para cada elemento químico. Então, vamos lá, ó. Vamos começar pelo alumínio. Aqui eu tenho 2. Eu preciso fazer com que esse daqui também fique com 2. Então, o que eu vou fazer? Colocar o 2 na frente. Então, 2 vezes 1 do alumínio aqui, né? Que ele tem um 1 imaginário, 2 átomos de alumínio. Só que quando as letrinhas estão juntas, esse número de molécula, quando eu coloco aqui na frente, ele também mexe
no elemento químico que está grudadinho a ele, que é o cloro. Então, 2 vezes 3, o cloro vai ficar com 6 átomos, certo? Aí, eu tenho que arrumar desse lado de novo, ó. Eu tenho que fazer com que o oxigênio, ó, fique com 3 desse lado, tá? Porque lá eu tenho ele em 3, ó. Então, que número que eu coloco aqui na frente para fazer com que esse O fique com 3? Eu tenho que pôr... Ah, na verdade aqui eu mexi antes, ó, pessoal, para fazer o cloro ficar com 6, que era o que a gente tinha alterado aqui. Então, eu coloco 6 aqui na frente, 6 vezes o H vai ficar com 6, e 6 vezes o 1 do cloro vai ficar com 6. E agora sim eu coloco 3 aqui, ó. 3 vezes 2 do H, vou ficar com 6H, né? 6 átomos de hidrogênio. E 3 vezes 1 do oxigênio, eu fico com 3 de oxigênio. Então, veja que agora tudo está coincidindo, ó. 2 alumínios, 3 átomos de oxigênio, 6 de hidrogênio e 6 de cloro. Então, a equação está perfeita, está balanceada, certo? Vamos aqui para o próximo, ó, que já está tudo resolvido. Opa! Vamos lá, ó. Aqui, pessoal, a gente tem 2 carbonos, 5 hidrogênios, porque, ó, eu tenho 5 aqui, aliás, 6, né? E 1 aqui, então 5 com 1, 6. Oxigênio, eu vou ter inicialmente 3, ó. 2 aqui e 1 aqui, então eu vou ter 3 oxigênios. E aí, aqui desse lado, eu vou ter 1 carbono, 3 oxigênios e 2 hidrogênios, tá? Desconsiderem inicialmente aqui o que tá em laranja, porque ele já deu aqui as respostas. Mas é o seguinte, então, ó, eu tenho que fazer o quê? Esse carbono aqui que tem 2 e aqui eu tenho só 1, eu tenho que fazer ele virar 2. Então, eu coloco a molécula 2 aqui, 2 vezes 1 ele vira 2 e mexe com o oxigênio também. 2 vezes 2, eu vou ficar com 4 oxigênio, né? 4 oxigênio inicialmente. Aí, o que eu faço, pessoal? Coloco o 3 aqui, por quê? Porque eu preciso que cadê? O oxigênio aqui, ó, que eu tenho 3, aqui eu fique com 3, tá? Então, 3 vezes 1 vai dar 6, com mais 4 que eu tenho aqui, eu vou ficar com 7. E aqui eu tenho 3 vezes 2, 6, com mais 1 que eu tenho aqui, eu também fico com 7. E aí tudo fica bonitinho e batendo aí todos os valores dos átomos, certo? No último caso aqui, ó, é bem simples, né? Eu tenho 1 de enxofre, 2 átomos de oxigênio com mais 1 aqui, então dá 3 aqui, ó. Eu tenho 1 de sódio e 1 de H. Aqui eu tenho 2 de sódio, 1 de enxofre, 4 de oxigênio, 3 aqui com mais 1 aqui dá 4 e 2 de hidrogênio. Então, o que eu preciso fazer? Fazer com que o oxigênio, o hidrogênio, eu consiga arrumar ele aqui, ó, né? E o sódio também. O oxigênio ele tem que ir para 4, o hidrogênio para 2 e o sódio para 2. Se eu coloco o número 2 aqui na frente, eu consigo já fazer toda essa mudança. Por quê? 2 vezes 1 do sódio, eu tinha 1 sódio, ele vai para 2. Bate com o meu produto. 2 vezes 1 do oxigênio, né? Que eu tinha 3, na verdade, porque aqui já tem 2. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Com mais 2, eu fico com 4. E 2 vezes 1 do H, eu tinha 1, eu fico com 2, tá? Então, tudo batendo bonitinho aqui também, certo? Então, é isso. Esse é o processo de balanceamento das equações químicas, né? Eu tenho que identificar cada um dos elementos químicos, que é cada uma das letrinhas maiúsculas que eu tiver na equação, contar a quantidade de átomos para cada uma delas, isso antes nos reagentes e isso também depois nos produtos. E aí depois sim eu vou ajustando esses valores, porque todos eles vão ter que coincidir. Então eu vou ter que ir colocando aí, né, alterando a quantidade de moléculas que eu vou ter para cada substância, para daí eu fazer toda essa alteração e chegar nos valores ideais, certo? Então é isso, espero que vocês tenham conseguido compreender e a gente se vê então na nossa próxima aula. Até a próxima!